É difícil migrar do design gráfico para o UI UX? Meu nome é Flávio Cordeiro, eu também já tive essa dúvida e eu fiz esse vídeo e organizei alguns tópicos aqui que vão te ajudar a responder essa pergunta. Vamos lá ver? Antes de começar, eu quero esclarecer aqui que por mais que eu tente falar de maneira geral, vai acabar sendo inevitavelmente o meu ponto de vista, a minha experiência quando eu migrei design gráfico para o UI UX. Estou dizendo isso porque eu quero que você pegue essa informação e traduza para a sua realidade. Quero deixar isso bem claro porque é difícil estimar, cada um tem uma realidade, existem muitas coisas que podem acontecer, sua experiência, a empresa que você entrar. Então, não tem como eu prever tudo isso. Eu vou falar do meu ponto de vista e espero que seja útil para você. Eu também tinha essa dúvida quando eu fiz essa conversão e com esse vídeo eu quero tentar ajudar você a responder alguma dessas dúvidas. Coisas que você vai trazer do design gráfico UI UX é a parte de estética visual que a gente aprende na parte gráfica, que é a teoria das cores, diagramação, hierarquia, estética, parte de tipografia. Tudo isso você vai implementar, só vai traduzir para um diferente projeto e algumas coisas mudam, algumas coisas se adaptam, tipografia, os tamanhos que você usava vai ser diferente, vai ser convertido para a parte de pixel, mas eu acho que essa parte, pelo menos no meu caso, foi bem fácil virar a chave assim, era muita coisa que eu já usava e a parte de estética é uma coisa que a gente treina, demora bastante pra gente aprender, né? E quando a gente vai para outro tipo de projeto, a gente só tem que adaptar para a necessidade do projeto, mas a estética ainda tá lá. E essa parte eu acho que eu consigo ver que é mais fácil de converter. Outra coisa também que você vai trazer, que design gráfico tem, que é relacionamento com pessoas, reuniões, apresentações, tudo isso que você já fazia na parte gráfica, você vai fazer na parte de UI UX. Eu acredito que faz até um pouco mais, porque, não sei, na parte gráfica às vezes a gente consegue pular algumas partes, né? Quando tá falando muito tempo com o cliente, às vezes a gente já sabe o que fazer, só manda mensagem e envia via projeto. Eu acho que na parte aplicativo tem um pouquinho mais de reunião. Como eu disse, vai depender do projeto com quem você trabalha, depende se você trabalha em empresa grande ou não, mas eu acho que tem mais essa parte pessoal. E a diferença, eu acho que é a mais notável, e é óbvio, mas eu quero te mostrar por que ela é notável, que é a parte de você estático e interativo, né? Quando a gente faz a parte gráfica, geralmente ela é estática. Você pensa, por exemplo, se você vai fazer um layout para vender um produto. Você sabe como é que vai ser o preço, você vai colocar o título, você vai colocar o call to action ali, lá embaixo você vai colocar aquilo que não é mais importante. Ele é estático, você pensa como ele é estático. Quando você vai para a parte de interação, você já tem que pensar de outro modo, muda as coisas, né? Porque você pode mudar a sequência das informações. Você pode primeiro apresentar um produto, depois o produto sai, coloca uma informação. Você tem que pensar mais interativo. Então eu acho que é essa parte que demora um pouquinho mais para virar chave, assim. Se você é designer gráfico e já edita vídeo, ou você já editou vídeo, você é perceptível. Quando a gente edita vídeo, eu às vezes minha aventura é editar vídeo, às vezes demora para eu me pensar, tá, mas não preciso apresentar tudo de uma vez, eu posso apresentar uma coisa de cada vez por sequências, né? É outro jeito de pensar. Na parte de aplicativo é a mesma coisa. E fechamento de arquivo, que se você trabalha com impressão, design gráfico com impressão, que trabalha com CMYK, não vai trabalhar com CMYK, vai trabalhar com RGB, mas na parte de fechamento de arquivo, que você fazia design gráfico, na parte de UI UX, você não vai fechar arquivo, mas vai preparar o arquivo para o desenvolvedor, quem vai programar. Eles chamam hands-off, eles chamam de vários nomes, tem vários termos em inglês, e é meio que semelhante, a dificuldade é meio que semelhante, posso dizer. E se você já fez marca, você já fez manual de marca, eu posso traduzir para a parte de UI UX, que é o Design System, que eles são semelhantes, mas eles são completamente diferentes. Eles têm essa função de dizer quais são os padrões, como usá-los para a estética do produto em si. Só que o manual de marca ele tem um pensamento mais estático. Já o Design System não, ele já pensa não só na parte visual, mas também como é que ela vai funcionar, os botões em cada estado dele. Então ele já pensa um pouquinho mais nessa parte interativa. É um pouquinho mais complexo, eu acho, baseado no manual de marca, mas tem essa correlação. E com as diferenças vem os desafios, porque é a parte que a gente vai ter que aprender e se adaptar. A primeira, que eu acabei de falar, que é pensar dinâmico. Você vai começar a treinar mais como pensar dinâmico, qual que é a informação que vai antes, o que você vai apresentar antes. Quando ele fazer o scroll, vai aparecer o que é o produto primeiro, vou mostrar o preço agora ou não. Isso é tudo dinâmico. Você não pensa mais estático como designer gráfico. A relação cliente-usuário, por mais que no design gráfico tem, eu acho que, como eu falei também anteriormente, na parte de desenvolvimento de projeto, de aplicativo, ele é um pouco mais presente. A gente pensa mais, conversa mais com o cliente, com o usuário, e também tem
você tem que ficar mais ligado e esperto o que o cliente quer e o que o usuário quer, que às vezes ele se diverge. Às vezes o cliente vai falar para você que quer, vamos lá, um exemplo, eu quero que quando ele abra o aplicativo apareça um vídeo que ele não possa pular de 3 minutos porque eu quero mostrar a qualidade do produto. Isso o cliente quer. Mas o usuário não quer isso. Então vai a gente, com pesquisa, argumentar com o cliente, conversar com ele e mostrar o que é melhor para o usuário e para ele também. Então acho que essa é a parte que eu vejo que precisa mais estar atento. Pesquisas e dados, por mais que na parte gráfica a gente deveria ter mais isso, a gente sabe que muitos lugares que a gente trabalha pula muito essa parte, né? Já, né? Fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Faz bonito e é isso aí. Na parte de desenvolvimento de aplicativo, website já não é assim. Você tem que ter pesquisas e dados, porque senão vai começar a dar rolo no final. Então a parte de pesquisa e dados é muito presente e eu acho que eu acho que isso é um fator positivo, porque quando a gente tem dados, fica melhor de a gente argumentar com o cliente e o nosso projeto fica mais valorizado. Eu acho isso bastante interessante, mas tenha ciência que isso vai acontecer com mais recorrência, você vai focar mais na parte de dados. Eu acho que a palavra mais usada, que provavelmente você já deve ter ouvido falar e lido, é a parte de usabilidade, que é a parte de fazer um produto, um aplicativo, ser o mais efetivo possível, o mais prático para o usuário. E isso você vai precisar estudar muito a parte de UI UX para fazer os seus produtos serem mais efetivos. Aconselho você a pesquisar um pouco sobre o assunto e estudar, até para você saber se você vai gostar de trabalhar e estudar a usabilidade. As ferramentas que são usadas para UI UX, eu acredito que são bem mais fáceis comparado, por exemplo, com o Photoshop e o Illustrator. Elas são bem mais simplificadas, elas são bem mais simplificadas, têm uns propósitos diferentes, mas comparando com o Photoshop, por exemplo, eu acho bem mais simples. E são ferramentas leves, tanto que elas funcionam até online, se você precisar. Então essa parte eu acho uma vantagem. Outra coisa que é uma vantagem, se você trabalha com impressão, design gráfico, sabe que arquivos em CMYK para impressão são arquivos grandes. E para a parte de UI UX, não, a gente tem que, quanto mais a gente reduzir o tamanho dos arquivos, melhor. E uma coisa que eu acho bem interessante, se você não sabe, eu já trabalhei com embalagem há muito tempo atrás, e o motivo de ter mudado para embalagem, que eu gostava da parte de embalagem pelo fato de, quando eu fazia uma embalagem, ela saía na gôndola, eu olhava assim, cara, eu fiz essa embalagem. E uma embalagem fica 1, 2, 3, 5, vai ficar 10 anos a mesma embalagem. E isso é legal, porque tu faz um projeto, tem um trabalho, mas ele fica visível quando você mostra, ele tende a ter um valor maior. Diferente com, por exemplo, design gráfico, tu vai fazer uma campanha, sei lá, do Dia das Mães do Boticário. Por mais que seja a campanha mais linda, ela é meio sazonal, assim, né? Parece que daqui a um ano ela meio que perdeu o valor porque foi feita no passado, assim. É isso que eu tô falando do Boticário. Imagina se tu faz uma campanha pro, sei lá, shopping da sua cidade. E ela não tem um valor, assim, de tempo tão grande, né? E já na parte de aplicativo, não. Tu vai desenvolver um aplicativo e ele fica muito tempo sendo usado. E você pode dizer, ó, eu ajudei nesse projeto. Essa eu acho bem legal. E eu percebi que desenvolvendo aplicativos você tem um contato maior com várias áreas. Se você trabalha num lugar que presta serviço de desenvolver aplicativos, você não tem só o contato com as pessoas que vão te ajudar como desenvolvedor, mas também você tem um contato com os negócios dos clientes que você está atendendo. Isso é muito legal, porque você conversa com o pessoal de compras, de venda, você entende o negócio da pessoa para poder desenvolver o aplicativo. E se você trabalha numa empresa que o aplicativo é o negócio dela, você vai entender sobre o negócio da empresa toda. Você está muito mais conectado com o negócio. Isso eu acho muito legal. E se você está gostando do vídeo, aquela troca de gentileza, curte aí para ajudar o canal. Deixa no comentário se você quer ver mais vídeos sobre isso, sobre a parte de design gráfico ou design UI UX. E a gente cria mais vídeos aqui, beleza? Antes da minha opinião, eu gostaria que você se fizesse essa pergunta: por que você quer migrar para o UI UX? Você tem que ter essa resposta clara, porque se você me responder que porque me disseram que ganha mais, cuide com esse tipo de pensamento, porque o mercado muda e às vezes você vai mudar para uma área que você achou que ia ganhar mais e de repente nem ia ganhar tanto assim e você se frustra e teve um trabalho grande para fazer essa migração. Porque às vezes você pode ser um designer gráfico muito bom e você está querendo mudar porque você ouviu dizer que o UI UX ganha mais, é mais valorizado e tal. Eu digo que quem é valorizado é um bom profissional. Se você é um bom profissional como designer gráfico, eu acredito que exista área para você e continua na área. Se você acha que gosta, você prefere estar na área de design gráfico, continua nela.
não tem problema algum, só seja um design gráfico muito bom. E esse tipo de profissional é valorizado. No UI UX vai ser a mesma coisa. Se for um profissional medíocre, vai ganhar pouco, para um profissional muito bom, vai ganhar muito bem. Então tenha essa resposta em mente, e se você disser, não, Flávio, eu gostei da área pelo que tu falou, eu acho que é isso que eu quero, beleza. A minha resposta sobre se é difícil ou não mudar do design gráfico pro UI UX, vou dizer que, comparado com as outras profissões, não, você está numa vantagem muito grande. Mas me entenda bem, eu não estou dizendo que o UI UX é fácil. Estou dizendo você, designer gráfico, tem uma vantagem muito maior do que outros profissionais que estão migrando para essa área. Tem muita gente que vem falar comigo que é de outra área, de outros segmentos. Já vi vendedor, pessoal de educação física, psicólogo. Então, são pessoas que não têm essa base que você tem, que eu acabei de comentar. Então, para você, sim, eu acho que essa migração vai ser mais suave, digamos assim. Tem muita coisa para aprender, mas o designer, por natureza, ele é adaptável, né? A gente se adapta muito fácil. Dá uma olhada na sua barra de aplicativos aí. Tenho certeza que você tem alguns aplicativos que você usa. E design gráfico é isso. Design por si, né? Não só o gráfico. Qualquer design. Tem que aprender muitas ferramentas. A gente está sempre olhando tutorial. Então a gente tem a facilidade de se adaptar e aprender muito rápido. E isso é um ponto positivo pra gente. E se você quiser e tá entrando nessa carreira, lembre-se que aqui no canal tem muitos vídeos sobre isso que vai te ajudar a aprender o Figma, que é a ferramenta mais usada hoje. Veja os vídeos. Se tiver alguma pergunta, me fala. E se você já está na área de UI UX, teve essa transição, o que eu esqueci de comentar, o que você acha que é positivo, negativo, o que você viu quando fez essa transição, deixa nos comentários para ajudar os outros aqui que estão aqui no canal, a fim de fazer essa migração. E espero que você tenha gostado, nos vemos na próxima e valeu!